Olá, turma, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo, eu espero que por aí esteja também. Que bom que estamos aqui em mais uma aula, mais uma semana. Vamos aqui continuar os nossos estudos. Eu sei que você já está aí acompanhando todas as aulas, fazendo as atividades em casa. E é isso, não desista, persista, tá bom? Porque com certeza você vai conseguir aprender tanto quanto você aprenderia se estivesse na escola, tá bom? A escola a gente faz aqui, estamos aqui na TV, você aí em casa e vamos construindo o nosso conhecimento. Obrigado por você ter acompanhado todas as aulas até aqui, mas eu quero te convidar a assistir a aula de hoje também, que está super especial, preparada com muito carinho para você. Só para lembrar, essa aula ela está dividida em duas partes. Tem o primeiro momento aqui que nós vamos começar agora e o segundo momento que vai vir na aula 2, logo em seguida a essa, tá bom? Então fique atento, assista as duas aulas, para que você possa entender o conteúdo como um todo, beleza? Então vamos junto? Então, o que nós vamos tratar nessa aula de hoje, a aula de língua portuguesa? Bem, eu já vou mostrar para vocês então a habilidade específica que será trabalhada durante essa aula. É identificar em textos a função e os sentidos das conjunções coordenativas. E nós vamos ver isso dentro da carta aberta. É o gênero que nós temos estudado durante essa semana, tá bom? Então, falando de modo geral do gênero carta aberta, esse gênero ele faz parte do nosso campo de atuação pública, né? Nós usamos os gêneros para diversas finalidades e diversas esferas da sociedade. E esse gênero em específico, assim como o abaixo-assinado, o requerimento, são gêneros que a gente utiliza quando estamos atuando na vida pública, nas esferas administrativas, tá? Então, nós, enquanto cidadãos, nós podemos nos posicionar politicamente em determinadas situações. E nós podemos fazer isso usando o abaixo-assinado, como nós vimos em aulas passadas, lembram? O abaixo-assinado, você ia solicitar alguma coisa, fazer um pedido, mas você precisava recolher a assinatura das pessoas. E a carta aberta é também muito próxima ao abaixo-assinado. Eu sei que você já tem conhecimento, porque você viu nas aulas anteriores, mas a gente vai relembrar aqui, tá bem? Além disso, nós vamos ver e priorizar o estudo da função e dos sentidos das conjunções, tá bom? O que são as conjunções? Qual é a função que elas têm e que sentidos elas produzem? A gente vai ver também isso na aula de hoje, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro da nossa aula. Primeiro, nós faremos a leitura de uma carta aberta. Em seguida, nós vamos falar das conjunções, analisar essas conjunções dentro de trechos do texto. Depois nós vamos falar do sentido que as conjunções expressam, vamos ver isso em alguns exemplos, e vamos fazer algumas questões, para a gente exercitar um pouco esse conhecimento, tá bem? Então tá aqui o texto, carta aberta a um jovem estudante. Não sei se você já viu, acho que em aulas anteriores você já pode ter lido algum trecho ou o texto completo, mas nós vamos reler, nós vamos revisar para relembrar, até porque é um conteúdo muito interessante. A temática é válida para nós aqui que estamos estudando, que estamos assistindo aula, tá bem? Então vale a pena reler. Então percebam que a carta aberta ela tem o formato de uma carta comum, como que você envia uma carta para um amigo, né? Você coloca o nome do remetente, ou seja, para quem você quer endereçar a carta, vai falando qual é o que você quer dizer dentro da carta e no final você dá a sua assinatura. Então você vai perceber que essa carta que a gente vai ler tem a mesma estrutura de uma carta que você manda para um amigo, para um familiar, tá? Que a gente chama de carta pessoal. Agora, qual é a diferença da carta pessoal para a carta aberta? É porque a carta aberta, como o próprio nome já diz, ela é aberta para quem quiser ler. Quando você manda a carta para o seu amigo, a carta pessoal, você só quer que ele leia, né? Se alguém abrir aquele envelope, vai dar confusão. Se alguém abrir a carta, pode dar briga, não é verdade? Mas a carta aberta não. A carta aberta ela é livre para qualquer leitor. Mas qualquer tipo de leitor, não. Geralmente ela é endereçada para um grupo de leitores específicos. Nesse caso, essa carta ela é endereçada para quem? Para um jovem estudante. Então, qualquer jovem que for estudante pode ler essa carta.
Deu para entender? Então, a carta aberta, ela tem essa função de levar uma mensagem, de trazer uma informação para um grupo de pessoas que compartilham das mesmas características. Nesse caso, pessoas que são jovens e que são estudantes. Então, vamos fazer a leitura? Querido estudante, não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio ou talvez tenha sido o mero acaso. De qualquer forma, confesso que não me interesso particularmente pelo caminho que percorreste até chegar aqui. Importa-me sim o que poderás percorrer depois desta leitura. Acho curioso falar de estudantes e de caminhos no mesmo parágrafo. Curioso, mas ao mesmo tempo inevitável. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Espero que esta carta constitua um oásis revitalizante na tua jornada. Devo começar, sem dúvida, por te dar os parabéns. Aquilo a que estás sujeito diariamente é muitíssimo difícil de suportar. A matéria, os testes, os colegas, o clima à tua volta, o clima dentro de ti. Tenho uma certeza de que já te aconteceu, por várias vezes, chegar a casa esgotado ao fim do dia e perguntares-te a ti mesmo, consumido pelo desespero. Por que é que eu não consigo lidar com isto? Qual é o meu problema? O que é que eu faço? Agora, pela primeira vez, obterás respostas às tuas perguntas. Por vezes, não consegues lidar com esta vida de estudante por um motivo simples e que te é completamente alheio. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não, pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. O único problema é que há muitas coisas no nosso sistema de educação que se esquecem deste pequeno detalhe. E nós ficamos por aqui. A carta, ela se estende mais, tá bom? Ela tem a sua continuidade, mas nós vamos ficar até aqui. Mas percebam que há aqui uma reflexão direcionada a um jovem estudante, né? O jovem estudante, ele é um jovem curioso, ele pode ser chamado de viajante, né? A autora da carta chama o jovem de viajante. Não, segundo ela, não existe palavra melhor para se referir a um estudante, porque é aquele que viaja no mundo do conhecimento, no mundo da imaginação, né? E ela diz, olha, eu começo te dando os parabéns, mas eu quero te responder a seguinte pergunta, que muitas vezes você deve ter feito. Por que é que eu não consigo lidar com isto? Qual é o meu problema? O que é que eu faço? São várias questões que você, estudante, tem, não é verdade? Por que é que eu tenho que fazer todas essas atividades? Por que que são tantas obrigações? A gente se pergunta, isso é muito comum. Mas a resposta ela é dada ao longo do texto. A gente não tem um texto completo, mas você pode pesquisar, tá bom? Só colocar aí no Google, que você vai poder ter algumas reflexões interessantes. Mas, na verdade, o estudante não deve esquecer que ele também é jovem, e jovem tem que ter suas responsabilidades, tá bom? Então, as atividades, as tarefas, elas vêm como responsabilidades que o jovem tem que ter para ele poder construir a sua vida, né? Alicerçar-se no conhecimento, tá bom? Então, é uma carta muito interessante que vale a pena ler por completo. Agora a gente vai observar alguns trechos do texto, tá bom? Para a gente fazer uma análise linguística aqui. Primeiro trecho. Talvez tenha sido tédio ou talvez tenha sido um mero acaso. A autora do texto não sabe o motivo que levou o estudante a ler a carta. Lembra que ela começa falando, eu não sei o que te levou a ler a carta, eu não sei qual foi o motivo, né? Mas ela aponta algumas possibilidades. O que a palavra ou sugere, então, nesse trecho acima? O que a autora diz? Olha, vamos rever o trecho, lá no primeiro parágrafo. Não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio ou talvez tenha sido um mero acaso. Então, ela não tem certeza, mas ela levanta algumas hipóteses, certo? E aí, nesse trecho em especial, o que a palavra ou está sugerindo? Talvez tenha sido tédio
ou talvez tenha sido um mero acaso. Será que são duas possibilidades que, de fato, levaram o jovem estudante a ler a carta? Olha o que diz aqui. A palavra ou, nesse caso, ela destaca duas possibilidades que se alternam entre si e uma exclui a outra. Percebam, quando ela diz assim, talvez tenha sido tédio ou talvez tenha sido o mero acaso. O que o ou está fazendo? Ele está sendo usado para mostrar duas possibilidades que levaram o jovem a ler a carta. Mas são possibilidades que se alternam. Então, ou ele leu por causa do tédio, ou ele leu por causa do mero acaso. Então, ou um ou outro. Então, o que essa palavra ou está fazendo? Ela está alternando duas possibilidades e uma exclui a outra. Por que uma exclui a outra? Porque se eu escolher uma, a outra já não está mais, não serve. Se eu escolher a outra, essa primeira também já não serve, tá bom? Então, a palavrinha ou aí, além de ligar essas duas possibilidades, ela está trazendo esse sentido de alternância. Deu para perceber? Se eu digo assim, olha, ou você estuda ou você brinca. O que eu estou apresentando para você? Duas possibilidades de coisas que você pode fazer. Porém, são coisas que se alternam. Ou você faz um, ou você faz outro. Se você escolher o primeiro, deixa de fazer o segundo. Tá? Então, é a palavrinha ou que dá esse sentido de alternância. Percebem? Olha só um outro trecho. Acho curioso falar de estudantes e de caminhos no mesmo parágrafo. Existem duas coisas sobre as quais a autora acha curioso falar nesse trecho. É o quê? Estudantes e caminhos. A palavra aí está unindo essas duas coisas, estabelecendo que sentido? Veja, ela diz, acho curioso falar de estudantes e de caminhos no mesmo parágrafo. Aí eu pergunto, esse sentido da palavrinha aí é de alternância também, como no trecho anterior? Ou ela fala de estudantes ou ela fala de caminhos? Não, não é isso. Ela está dizendo que é curioso falar de estudantes e de caminhos, então são coisas que não se alternam, elas se somam, elas se acrescentam. Então, estudantes e caminhos no mesmo parágrafo. Então, como diz aqui o comentário, a palavra aí está unindo essas duas coisas, mas estabelecendo que sentido? A palavra aí está somando as duas coisas sobre as quais a autora gosta de falar. Uma acrescenta a outra. Então, o sentido aí é de quê? É de adição, é de soma, de acréscimo, tá bom? Então, se eu digo, você brinca e você estuda. Eu estou apontando duas possibilidades que se alternam entre si, uma exclui a outra? Não, eu estou dizendo duas coisas que você pode fazer, o que você deve fazer. Você brinca e você estuda. São duas coisas que se somam, que se acrescentam, tá bom? Então, o i é uma palavrinha que é usada para ligar essas duas coisas, para ligar duas orações, para ligar duas palavras, trazendo esse sentido de soma, tá bom? Se eu digo, eu assisto a aula na TV e faço as tarefas no caderno. O que eu estou fazendo? Eu estou somando duas coisas que eu faço. Assisto a aula na TV e faço as atividades no caderno. Então, é a palavra aí que está ligando aí essas duas ações, essas duas orações. E, além de ligar, ela traz esse sentido de soma ou de adição. Tudo bem até aqui? Vamos ver um terceiro trecho, que é muito parecido, o sentido é parecido com o trecho anterior. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. Nesse trecho, a autora atribui duas características à fase da juventude, lindíssima e inesquecível. Que palavras está unindo... Que palavra... Não tem esse Szinho aí não, tá bom? Que palavra está unindo as duas características? Qual é, então, a palavra que une lindíssima e inesquecível? É o i, não é verdade? Então, o i acrescenta, soma, une essas duas características, tá bem? Então, a palavra i estabelece sentido de soma e de adição, porque é ela que está unindo as duas palavras. Eu poderia colocar outra palavra no lugar do i para dar o mesmo sentido de soma ou de adição?
qual que você acha que daria certo? Pensa comigo. Falou também? Isso mesmo, a palavra também, ela tem o mesmo sentido de soma. Então, pelo contrário, é uma fase lindíssima, também inesquecível da tua vida. É uma fase não só lindíssima, mas também inesquecível da tua vida. Então, são possibilidades de palavras que podem ligar essas orações, essas características, na verdade, e atribuir sentido de adição ou de soma, tá bom? Então, o que essas palavras são, na verdade, essas que estavam destacadas no trecho anterior? As palavras destacadas nos trechos anteriores, que unem orações ou palavras de funções equivalentes e que estabelecem relações de sentido entre elas, são chamadas de conjunção, tá bom? Então, todas aquelas palavrinhas que nós destacamos nos trechos anteriores, o ou e o e tem outras que a gente vai ver a partir de agora, são conjunções. Então, o que é a conjunção e o que ela faz? Conjunção são palavras que unem orações ou unem palavras equivalentes, tá? Estabelecendo relações de sentido. Nós vimos o sentido da alternância, não foi? Quando vimos o ou. Vimos o sentido de adição, quando vimos o e. Mas existem outros sentidos que são estabelecidos por meio da conjunção, tá? Então, quais são os sentidos possíveis estabelecidos por essas conjunções? Sentido de adição, nós já vimos. O aluno é inteligente e esforçado. Então, o i está adicionando duas características. Mas também há o sentido de alternância. Ou você brinca, ou você estuda. O sentido aí é de alternância. Há também o sentido de explicação, produzido pelas conjunções. E o sentido de oposição. Você deve lembrar, não é? Aulas anteriores nós falamos da palavrinha mas, que ela dá a ideia de oposição. Então, ela é uma conjunção, tá bom? Nós vamos rever isso e ver agora todos esses sentidos a partir desse momento. Vamos lá. Antes disso, eu gostaria de destacar para vocês como que a conjunção une orações. E o que é uma oração? Grosso modo, a oração ela é um enunciado que tem como núcleo um verbo. Então, se eu digo assim, ó, talvez um verbo ou uma locução verbal, tá bom? Talvez tenha sido o tédio, primeira oração, porque eu tenho ali a locução verbal tenha sido, ou talvez tenha sido o mero acaso. Então, eu tenho segunda oração, que tem como núcleo a locução verbal tenha sido, que é igual à da primeira oração. Então, eu tenho duas orações, e elas estão ligadas e unidas pelo quê? Pela conjunção ou. Então, a conjunção, ela une orações, une também palavras, tá? Mas, além de unir, ela produz sentidos, todos aqueles sentidos que nós vimos, adição, alternância, explicação, oposição, tá bom? Então, as conjunções, elas podem ligar orações que são independentes, sintaticamente, entre si. Elas são chamadas de conjunções coordenativas. São conjunções que unem orações que, ao se separarem, elas têm sentido completo. Por exemplo, se eu disser só assim, talvez tenha sido o tédio. Sentido completo. Talvez tenha sido um mero acaso. Sentido completo. Então, são orações independentes. Por isso que elas são chamadas de orações coordenadas. E as conjunções que unem essas orações são chamadas de conjunções coordenativas, tá bom? Mas o mais importante é você entender o sentido que essas conjunções produzem. Por exemplo, conjunções que dão ideia de adição, chamadas de conjunções aditivas, são e, nem, também, não só, mas também. Essa expressão vem junta, tá? Então, se eu digo, os estudantes aprendem e ensinam. Adição. Os estudantes não só aprendem, mas também ensinam. E os estudantes nem aprendem, nem ensinam. Em todas essas orações, eu tenho conjunções que dão ideia de adição, tá? E eu destaquei os verbos ali para você perceber que são duas orações que estão sendo ligadas pela conjunção, tá bom? Olha só, exemplos de conjunções que dão ideia de alternância, chamadas de conjunções alternativas. Ou, ora, ora, quer, quer. Veja como elas se aplicam nas frases. Os estudantes aprendem ou ensinam. Aí já tem uma alternância.
Os estudantes ora aprendem, ora ensinam. Não é hora de relógio, tá? É hora de alternância. Ora você estuda, ora você brinca. Ora você aprende, ora você ensina. Os estudantes quer aprendem, quer ensinam, tá? Ou eles aprendem, ou eles ensinam, quer aprendam, quer ensinam. E aí não é quer de querer, é quer de alternância mesmo, tá bom? Então todas essas conjunções dão essa ideia de alternância, por isso são chamadas de conjunções alternativas. O outro sentido é o sentido de explicação, muito comum na nossa fala, na nossa escrita. São palavrinhas que dão ideia de explicação. O pois, o porquê, porquanto, talvez seja menos usada, mas também dá ideia de explicação. Visto que, olha só os exemplos. Os estudantes aprendem porque estudam. Então, qual é a explicação de os estudantes aprenderem? É porque eles estudam, né? Os estudantes aprendem, pois estudam. E os estudantes aprendem porquanto estudam. Então, todas essas conjunções dão ideia de explicação. Elas podem dar ideia também de causa, o porquê pode dar ideia de causa. Então, muitas vezes, esses sentidos podem ser muito próximos, tá? Mas, por enquanto, aqui a gente vai trabalhar com a noção de explicação. E o outro sentido é o sentido de oposição, é quando uma coisa é contrária à outra, tá? Ou então é uma coisa que quebra a ideia anterior, tá bom? São chamadas de conjunções adversativas, essas que dão ideia de oposição, e é o mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto. Os estudantes aprendem, mas questionam. Porque, em geral, quem aprende não questiona, né? Não precisa mais fazer perguntas. Assim, estou falando aqui de modo geral, não é regra. Pelo contrário, quanto mais você aprende, mais perguntas você cria, não é verdade? Mas aqui pode ser que essas ideias sejam contrárias. Então, se eu digo, os estudantes aprendem, mas questionam, esse mais aí está dando ideia de oposição. Os estudantes aprendem, porém questionam. Os estudantes aprendem, todavia questionam. Então, em todas essas orações, as palavras mais, porém, todavia, eu poderia usar também entretanto, no entanto, todas elas dão ideia de oposição. Tá bom? Se eu digo choveu, mas não molhou, oposição. Choveu, porém não molhou. Choveu, todavia não molhou. Então, essas palavrinhas aí estão unindo as orações, mas também estão estabelecendo o sentido de oposição. Ok? Vamos então ver uma questão do livro didático, o livro de vocês, do 7º ano, português, conexão e uso. Essa questão está na página 266. Tem uma tirinha aqui que nós vamos ler e vamos analisar aqui alguns aspectos linguísticos. O sapinho está ali, em frente ao vaso, e aí ele começa a falar: vou deixar a vida de plantador. Não é possível crer que um carvalho saia de dentro de uma semente pequena assim. E aí ele joga a semente. Isso seria um milagre. E olha a expressão facial dele. É de desconfiança, né? Ele diz, isso seria um milagre. E no último quadrinho, e a ciência garante que milagres não existem. Então ele está ali com a semente, plantando ali um carvalho, né? Porém, ele desconfia que esse carvalho pode surgir de uma semente. Ele diz que isso é um milagre. E a ciência garante que não existem milagres. Mas olha para a imagem, para o texto não verbal, né? Para as imagens ali. O que acontece com o vaso ali no último quadrinho? A plantinha nasce. Ele jogou a semente e tempos depois a plantinha já nasceu. Então vamos analisar, a partir dessa linguagem verbal e não verbal, alguns aspectos desse texto. No 4º quadrinho, as duas últimas orações da fala do personagem as duas últimas orações mostram uma contradição em relação ao que acontece no 3º quadrinho, provocando humor. Qual é essa contradição? Ele diz que isso seria um milagre, e a ciência garante que milagres não existem. Mas o que acontece no último quadrinho? A plantinha nasce. Então, aí está a contradição. Ele diz que milagres não existem, mas o milagre acaba acontecendo, tá bom? O milagre aconteceu no momento em que ele disse que milagres não existem. Então, ocorre uma contradição aí, certo?
2. Considerando o contexto, seria possível substituir a conjunção e do último quadrinho por mas ou porém? Explique. Se disser assim, isso seria um milagre, aí a continuação para outra oração, né? E a ciência, então esse i está unindo essas duas orações. E a ciência garante que milagres não existem. Vimos anteriormente que o i estabelece sentido de quê? Isso, de adição, tá? Então, eu poderia substituir o i pelo mas ou pelo porém? Poderia. Mas o sentido iria o quê? Mudar. Iria se alterar. Se eu dissesse, isso seria um milagre, mas a ciência garante que milagres não existem. Isso seria um milagre, porém, a ciência garante que milagres não existem. Que sentido eu teria agora? Isso mesmo, oposição. Porque o mas e o porém são conjunções adversativas que dão ideias de oposição, tá bom? Talvez o mas e o porém caberiam melhor ali naquele trecho. O i dá esse sentido, dá essa ideia, e a gente conseguiu entender o texto. Mas o mais e o porém poderia caber melhor ali, porque daria essa ideia de contradição que o próprio texto quer mostrar, tá bom? Olha outra questão ainda relacionada ao mesmo texto. Releia as falas do terceiro e do quarto quadrinhos, reproduzidas a seguir, e observe a divisão entre as três orações. Lembra que a oração é o enunciado que tem como núcleo o verbo? Vamos ver se a gente consegue identificar essas três orações. Isso seria um milagre. Primeira oração, o verbo seria. E a ciência garante, segunda oração, o verbo é garante, que milagres não existem. Terceira oração. Então aqui eu tenho destacado as três orações, certo? Primeira oração, segunda oração e terceira oração. Aí a pergunta é, quais são as palavras que ligam essas orações entre si? São as palavras e a palavrinha que, tá? Isso seria um milagre e a ciência, então o i está ligando a primeira e a segunda oração. E a ciência garante que, então esse que vai ligar a segunda oração com a terceira. Então, lembra da função da conjunção? O que a conjunção faz? Ela une, ela liga orações. Orações independentes, orações independentes sintaticamente, tá? Você vai entender mais à frente o que é esse sintaticamente. Mas, por enquanto, entenda que a conjunção ela está unindo orações. Mas não só une orações, mas ela está unindo sentidos. Adição, explicação, alternância, tá bom? E é muito importante você identificar esses sentidos dentro do texto, tá bem? A nossa aula ela vai ficar por aqui, mas eu quero que você revise o material em casa, tá bom? Não se esqueça de revisar o seu material, não se esqueça de rever a aula, se possível, na internet, tá bom? Ela vai ficar disponível na internet, então você pode rever se ficou alguma dúvida. Você pode também perguntar para o seu professor, tá bom? Mas é muito importante que você consulte o seu material, porque aqui a gente faz um resumo, uma síntese, né? E você pode sim, aprofundar o seu conhecimento acompanhando aí de casa o seu material ou nas suas aulas com o seu professor, tá bem? E aí a nossa aula ela vai continuar, nós vamos parar por aqui, nós vamos dar uma pausa, beber uma água, tá bom? Fazer um lanche rápido e aí depois você volta para cá, porque nós vamos continuar a nossa segunda aula. Nós vamos revisar o que vimos até aqui e iremos também responder algumas questões, tá bom? Então, ficamos por aqui, um abraço e eu te espero já já, não sai daí. Estamos de volta, eu não disse que seria rápido, então, estamos aqui mais uma vez para continuarmos a aula anterior, tá bom? Deu tempo beber uma água, fazer um lanche, pegar o material.
Eu espero que você tenha entendido o que nós passamos no primeiro momento. Se não, não se preocupe, nós vamos revisar nessa segunda aula. Mas eu quero pedir a sua atenção, eu quero pedir que nesse momento você deixe o celular de lado, tá bom? Deixe a conversa de lado, fique bem atento para você não perder nenhum flash da nossa aula. Se você, por algum motivo, tiver que sair, você pode acompanhar depois pela internet. Vai estar disponível no link que você já conhece, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar então um pouco mais sobre as conjunções. Vem comigo. Na aula anterior, nós falamos sobre as conjunções coordenativas, a sua função e os sentidos que elas estabelecem. Na verdade, nós vimos que as conjunções elas têm a função de unir orações, mas ela também estabelece sentido de adição, de alternância, de oposição ou de explicação. E nós vimos isso dentro de alguns trechos no gênero carta aberta. Falamos também um pouco sobre carta aberta, você já deve ter visto em aulas anteriores também, que a carta aberta é um gênero do campo de atuação na vida pública. Se você quer expressar sua opinião, você quer protestar por algum problema que esteja acontecendo, se você quer divulgar alguma solicitação, algum protesto, alguma coisa do tipo, você pode utilizar a carta aberta. E eu falei para vocês também que ela é semelhante à carta pessoal, porém, como ela é aberta, ela se dirige ao leitor de modo geral, tá bom? Não é um leitor específico e não é particular. Ela é justamente pública, vamos dizer assim, tá bem? Então, na aula de hoje, nós vamos ler mais uma carta aberta e vamos tentar também, mais uma vez, analisar a função e os sentidos produzidos pelas conjunções, ok? Então, vamos agora iniciar a leitura desta carta aberta. Não sei se você já conhece, muito provavelmente você já viu em alguma aula anterior ou no seu livro didático, porque foi retirado do livro didático, tá bem? Mas é um texto também muito interessante com a temática extremamente relevante e pertinente para os dias atuais. Vamos fazer a leitura e depois a gente comenta. Aos povos do planeta. Então, o título já mostra a quem a carta se dirige. Um genocídio está acontecendo em nosso país, o Brasil. Tem a palavra em genocídio. Você sabe o que é genocídio? Então, genocídio é uma matança, né? Uma ameaça a determinados povos, a determinadas etnias, ou a grupos de minoria. Então, ele está falando que um genocídio está acontecendo em nosso país, o Brasil. Que genocídio seria esse? E por que isso está acontecendo? A autora vai falar ao longo do texto, os autores, né? Porque tem mais de um autor, você vai já ver. O governo está nos destruindo. Os povos indígenas, primeiros povos do nosso país. Em nome de dinheiro e poder, as nossas terras estão sendo roubadas, as nossas florestas queimadas, os nossos rios poluídos e as nossas comunidades devastadas. Os nossos parentes isolados, que vivem no coração da floresta, estão sendo atacados e mortos. O governo está retirando a proteção das nossas terras, está mudando as leis para permitir a expansão do agronegócio e da mineração e está tentando silenciar a nossa oposição. Este é o ataque mais agressivo que enfrentamos até hoje em nossas vidas. Mas não seremos silenciados. Não queremos que as riquezas de nossas terras sejam roubadas e vendidas. Desde o tempo dos nossos mais velhos antepassados, cuidamos de nossas terras. Protegemos a nossa floresta porque ela nos dá vida. Nós, irmãos e irmãs de mais de 200 povos indígenas, estamos nos juntando para protestar. Do coração da floresta amazônica, estamos pedindo a sua ajuda. Neste momento de crise, precisamos de vocês. Por favor, digam ao governo que a nossa terra não pode ser roubada. Por favor, nos ajudem e ajudem o nosso planeta. Davi Copenaua, Yanomami, Sônia Boni, Guajajara, ou Guajajara, tá? Mas no espanhol tem esse sonzinho do R, e Raoni Metuktire. Pronto, saiu.
tá? São palavrinhas um pouco difíceis porque são sobrenomes de origem indígena. Então, percebam que a carta aberta aqui, ela tem um tom de protesto, vocês viram? De denúncia, tá? Então, o que está sendo dito aqui? Que o governo está destruindo os povos indígenas. Então, os autores dessa carta são indígenas ou pessoas que trabalham, né, em prol dos indígenas. São pessoas que lutam pela causa indígena. E aí ele vem falando que o governo tem destruído os povos em nome do dinheiro e do poder. Essas terras estão sendo roubadas, as florestas estão sendo queimadas, os rios poluídos, as comunidades devastadas. E o governo está retirando a proteção das terras, enfim. Se você assistir jornal, você vai ver que hoje em dia essa luta está cada vez maior, porque muitos indígenas realmente estão perdendo as suas terras, estão sendo ameaçados, porque há invasores dessas terras que destroem a floresta e acabam prejudicando a vida e a saúde desses povos indígenas, que são, como o próprio texto diz, os primeiros habitantes do Brasil. Então, eles dizem, não seremos silenciados, não queremos que as riquezas de nossas terras sejam roubadas e vendidas. Estamos aqui para protestar, é mais ou menos o que eles querem dizer. Aí ele diz, nós, irmãos e irmãs de mais de 200 povos indígenas, estamos nos juntando para protestar. Por favor, digam ao governo que a nossa terra não pode ser roubada. Por favor, nos ajudem e ajudem o nosso planeta. Então, essa carta é direcionada aos povos do planeta em protesto ou então em pedido de ajuda, de socorro, para que os povos indígenas não sejam cada vez mais destruídos ou ameaçados, tá bem? E a carta é assinada aí por essas 3 pessoas, que são militantes das causas indígenas. Nós vamos agora fazer algumas análises de trechos do texto, vendo então como que essas conjunções atuam e funcionam dentro do texto, tá bom? No texto são denunciadas ações que estão destruindo os povos indígenas. Nós vimos, né, que o texto aí ele tem esse teor de denúncia e de protesto. Quais são então essas denúncias? Quais são então, aliás, essas ações que estão destruindo os povos indígenas? Aí tem aqui o trecho do texto. As terras que estão sendo roubadas, as florestas queimadas, os rios poluídos, as comunidades devastadas, os indígenas que vivem isolados estão sendo atacados e mortos. O governo está retirando a proteção das nossas terras, está mudando as leis para permitir a expansão do agronegócio e da mineração e está tentando silenciar a nossa oposição. Então, essas são as ações que o governo faz e que está destruindo os povos indígenas. Nesse trecho tem uma palavrinha destacada, que é o I, né? A letrinha é, mas a gente lê I. E aí a pergunta é, o termo destacado estabelece a relação de adição, alternância, oposição ou explicação? E aí? Percebam que nesse trecho do texto, os autores eles estão citando as ações que prejudicam os povos indígenas. Então ele vai citando várias ações, até que ele diz, e está tentando silenciar a nossa oposição. Então ele acrescenta, ele adiciona ações que estão acontecendo e que estão prejudicando os povos indígenas. Então qual é o sentido que essa conjunção estabelece? É o sentido de adição, tá bom? E nós vamos ver agora nós vamos revisar outros tipos de conjunções que estabelecem outros sentidos, tá bom? Mas antes, só para reforçar, você tem que ver a conjunção dentro do texto, dentro do período, da frase, mas também perceber qual é o sentido que ela está produzindo, tá bom? Então, nesse caso, o autor está acrescentando ações que prejudicam os povos indígenas e ele usa a conjunção I para dar essa ideia de adição. Que outras conjunções dão ideia de adição, também chamadas de conjunções aditivas? É o nem, o também, tá? Se eu dissesse assim, as leis, está mudando as leis para permitir a expansão do agronegócio e da mineração,
também está tentando silenciar a nossa oposição. Então, também ele é usado com esse sentido, tá? Existem também as conjunções alternativas, você deve lembrar, que são aquelas que alternam duas orações, uma exclui a outra. E aí elas são ligadas pelas conjunções ou, ora, ora. Ou defende o agronegócio ou defende as terras indígenas. Um não pode se conciliar com o outro, né? Na prática é meio difícil conciliar, mas se houver políticas governamentais bem elaboradas e que atendam os dois lados, talvez seja possível, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês que há o uso da conjunção ou, que dá essa ideia de alternância. Conjunções adversativas, que dão a ideia de oposição, é o mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá? E conjunções explicativas são as que dão a ideia de explicação, é o pois, o porquê, o porquanto, ok? Deu para lembrar, né? Então, você vai sempre encontrar essas palavrinhas e elas vão dar sempre esse sentido. Agora, muito cuidado na hora de ver o sentido da conjunção dentro do texto. Você tem que analisar o texto, o contexto, tá? O cotexto, o que é o cotexto? São as palavras que estão ali ao redor, que formam o enunciado. Então, essas palavras, elas são importantes para você entender qual é de fato o sentido daquela conjunção. Aqui nós vimos que os autores estavam acrescentando informações que são ações que prejudicam os povos indígenas. Então, ele bota o i ali porque ele está finalizando ali a sua lista ou a sua enumeração de ações contra os povos indígenas, tá bom? Passo essa parte, vamos então seguir adiante. Há um momento no texto em que há uma quebra na sequenciação dessas ideias. Olha, no trecho anterior, os autores, porque é mais de um autor, eles vêm citando as ações que estão prejudicando as terras indígenas, certo? Mas há um momento em que há uma quebra nessa sequência. Olha só o trecho, então, que mostra essa quebra. Mas não seremos silenciados. Não queremos que as riquezas de nossas terras sejam roubadas e vendidas. Desde o tempo dos nossos mais velhos antepassados, cuidamos de nossas terras. Protegemos a nossa floresta porque ela nos dá vida. Percebam que ele mostra todos os problemas que são causados nas terras indígenas, mas ele diz, não seremos silenciados. Não queremos que as riquezas sejam roubadas. E aí ele fala o que de fato eles querem, tá certo? Então, o que ocorre aqui? A palavrinha mas, que é a conjunção, ela estabelece a relação de contrariedade ou oposição entre as partes do texto. Tudo que vem antes do texto mostrava as ações que estão prejudicando os povos indígenas. Mas, eles complementam, não seremos silenciados. Então, esse mas está introduzindo aí uma oração ou um parágrafo que vai ser contrário ao que foi dito anteriormente, que vai mostrar um contra-argumento ao que foi dito anteriormente, tá? Então ele diz, ó, tudo isso está acontecendo, mas nós iremos lutar, nós não iremos deixar acontecer dessa forma, tá bom? Então esse mas, ele estabelece essa relação de contrariedade ou oposição. Então, é importante você perceber como que o autor do texto, ou de qualquer outro texto, não só esse, usa essas palavrinhas para poder criar os seus argumentos, para poder organizar melhor as suas ideias. E você, quando for escrever um texto, é muito importante saber utilizar as conjunções no lugar certo e na hora certa, tá bom? Com o sentido correto. Porque essas conjunções, elas estabelecem a relação de coesão entre as partes do texto. E elas não só unem essas partes do texto, mas elas também vão mostrando o sentido ali da argumentação, tá bom? Então, a conjunção mais, ela tem esse sentido. Então, só para revisar aqui. As palavras destacadas nos trechos anteriores, o i e o mas, que unem orações ou palavras de funções equivalentes e que estabelecem relações de sentido entre elas, são chamadas de conjunção, tá bom? Então, a conjunção, ela liga orações, ela liga palavras, mas ela também estabelece relações de sentido. Que sentidos são esses? Nós acabamos de ver o de adição, não foi? O i não acrescenta, não soma.
Então, é o sentido de adição. Mas também há o sentido de alternância, há o sentido de explicação e o sentido de oposição. Então, as questões que vão vir daqui para frente, elas vão exigir de você que você perceba qual é o sentido produzido pela conjunção, tá? Então, não é só identificar no texto, o i é uma conjunção, o ou é uma conjunção, o mais é uma conjunção. Não. É importante você saber o sentido que elas têm dentro do texto e como que elas ajudam a construir a argumentação no texto, tá bem? Vamos lá, vamos então ver se a gente tem algumas questões aqui. Separei algumas questões bem fáceis, mas eu quero agora a participação de vocês. No trecho, protegemos a nossa floresta porque ela nos dá vida. O termo destacado é uma conjunção que liga o verbo ao complemento, liga duas orações estabelecendo sentido de oposição, é uma conjunção explicativa, pois introduz uma explicação, ou liga duas orações sem estabelecer relação de sentido. E aí? Me ajude. O que você responderia numa questão como essa? A palavrinha é o porquê. Ela está ligando o verbo ao complemento? Não, né? Porque a palavra floresta, ela não é verbo. E o ela também não é complemento de floresta. Então, a gente descarta a letra A. A palavrinha porque liga duas orações, vamos ver. Protegemos a nossa floresta. Primeira oração. Eu tenho a primeira oração aí, porque o verbo é protegemos. Ela nos dá vida. Segunda oração. Qual é o verbo aí? O dá. Pronto. O porquê está unindo as duas orações. Beleza. Mas está estabelecendo estabelecendo sentido de oposição. O porquê da ideia de oposição? Não, não temos uma oposição aí. Seria oposição se fosse o mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá bom? Então, a letra B está descartada. Letra C. É uma conjunção explicativa, pois introduz uma explicação? Muito provavelmente, olha, protegemos a nossa floresta. Por quê? Porque ela nos dá vida. Então, a segunda oração explica a primeira, tá bom? Então, eu tenho aqui realmente uma conjunção explicativa. Portanto, letra C, tá bom? Às vezes, a explicação ela dá a ideia de causa também. A gente confunde explicação e causa. Aqui também alguém pode dizer, não, mas aqui é causa em vez de explicação. Pode ser as duas coisas, tá bom? Mais à frente nós vamos diferenciar melhor as duas coisas, mas por enquanto vamos ficar aqui com essa ideia de explicação. Até porque nós usamos muito o porquê para explicar. Olha, faltei o trabalho porque estava doente, então eu estou explicando a minha falta ao trabalho, tá bom? Vamos para a questão 2. No trecho, por favor, nos ajudem e ajudem o nosso planeta. O termo destacado, que é o i, opõe a segunda oração à primeira, alterna duas ideias que se excluem, introduz uma explicação sobre a oração anterior ou liga duas orações estabelecendo o sentido de adição. Então, ele está perguntando sobre a função e o sentido da conjunção. Ela está opondo duas ideias? Não. Quem opõe é o mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Não é a letra A. Letra B. Alterna duas ideias que se excluem? Olha, por favor, nos ajudem e ajudem nosso planeta. Eles estão pedindo para você escolher entre ajudá-los ou ajudar o planeta? Não, ele está dizendo ajude os dois, a gente e o nosso planeta, tá? Então, o i, ele não está alternando, ele está o quê? Dando sentido de adição. Por isso, é a letra D. Liga duas orações, estabelecendo o sentido de adição, tá bom? Então, acertou aí quem marcou a letra D. Tá dando para entender? É muito rápido. Se você ainda tem dúvidas, calma que a gente vai agora ver outras questões do livro didático. Já peço que você pegue aí seu livro para você poder acompanhar. E com essas questões, talvez você possa esclarecer ainda mais as suas dúvidas. Mas é bem simples, tá bom? É você perceber que a conjunção, ela liga orações, mas ela também produz sentido. Seja de oposição, seja de alternância, seja de explicação ou de adição, tá bom? Vamos então para a próxima questão, que está na página
267 a 268 do seu livro didático. Então, você já pode aí pegar seu material para você acompanhar junto comigo, tá? Nessa questão, na questão 5 especificamente, tem uma tirinha, tá bom? Nós vamos ler a tirinha e aí perceber qual é o sentido aí das conjunções que estão sendo utilizadas. E vamos tentar, então, responder as questões. Tá aí o rapaz, né, lendo o livrinho e a outra fica lá admirando. Aí o que ela diz para ele? Você não é como os outros meninos vikings. Você é gentil, educado, polido. Veja que ela está enchendo ele de coisas boas, né? Mas gosta de você a si mesmo. Ops, como assim? Sentiu aí uma certa quebra de expectativa no texto, né? Você olha para a pessoa e diz assim, olha, você é tão meiga, tão educada, tão gentil, tão gente boa, mas eu gosto de você. Como assim mais eu gosto de você, né? Porque obrigatoriamente, na verdade, em tese, nós gostamos mais das pessoas que são gentis, educadas, legais, né? Eu vou tirar aqui esse obrigatoriamente. Às vezes a gente gosta de pessoas que não têm tanto essas características. Mas assim, geralmente a gente quer pessoas que têm essas características. E aí ela diz, mas gosto de você assim mesmo. Então parece que essas características que ela apontou, gentil, educado, polido, não são boas, né? Não são coisas que ela prioriza, que ela leva em conta em um menino. No caso, ela está falando dos meninos vikings. Então, esse texto, ele traz esse humor por causa disso, essa quebra de expectativa, tá? Vamos ver, então, o que as questões perguntam em relação a isso. Releia a tira. Nós já lemos, vamos reler? Quer reler de novo? Para a gente, já depois que eu comentei, a gente lê agora sem parar. Vamos lá. Você não é como os outros meninos vikings. Você é gentil, educado, polido, mas gosto de você a si mesmo. Qual é a conjunção que introduz o comentário da garota responsável por provocar o humor da tira? E que relação ela estabelece com a frase do quadro anterior? Olha, no último quadrinho, quando ela diz mais gosto de você a si mesmo, qual é a conjunção, então, que está introduzindo? O mas, não é isso? E qual é o sentido que ela estabelece? Estabelece o sentido de oposição. Então, a conjunção mas, que estabelece uma relação de oposição com o quadrinho anterior. O mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eles dão essa ideia de oposição, tá? Vamos ver a letra B. Que conjunção ou locução conjuntiva poderia usar no lugar do que foi identificada no lugar da que foi identificada no item anterior, sem alterar o sentido da tira? Se eu tirar o mas, que outra palavra eu posso colocar sem alterar o sentido? Me ajudem, respondam. Pode ser o porém, o contudo, entretanto, no entanto e todavia, como eu já destaquei na questão anterior. Então, se eu colocar qualquer uma dessas palavras, elas vão trazer essa ideia de oposição, tá bom? Vamos ver se tem mais? Na letra C. Reescreva no caderno a última fala, de modo que ela apresente a conclusão mais óbvia para o que foi dito antes, isto é, de forma que não surpreenda o leitor. Então, como nós escreveríamos se estivéssemos numa situação mais óbvia, né? Porque, como eu falei para vocês, gentil, educado e polido são características que a gente prioriza mais, que a gente valoriza mais. Então, como que a gente poderia reescrever esse trecho de um modo mais óbvio, que não surpreenda? Há várias possibilidades. Uma delas é: você é gentil, educado e polido. Por isso, gosto de você. Ou, você é gentil, educado e polido e eu gosto de você. Posso colocar também: você é gentil, educado e polido. Logo, eu gosto de você. Aí aqui já é uma ideia de conclusão, tá bom? Então, essas possibilidades seriam mais óbvias ou mais possíveis. Não criaria essa quebra de expectativa que o texto trouxe, tá bom? Eu queria só, antes de passar para a próxima questão, fazer uma observação em relação ao uso dessas conjunções, principalmente essas que dão ideia de oposição, tá? Quando eu digo assim, você é gentil, educado, polido, mas gosto de você. Parece
Parece que tudo que foi dito antes não foi levado em conta, caiu por terra. Quando você diz assim, ah, você é tão bonito, mas é pobre. Como assim? Você está elogiando e ao mesmo tempo você está com preconceito com a pessoa. Ah, você é tão inteligente, mas é negro. Já pensou falar isso? Então, o uso desse mais, ele é muito perigoso em determinadas situações, tá? Então, muito cuidado. Às vezes você elogia, aí depois quer criticar. Você elogia, depois quer estabelecer um defeito ali. Então, muito cuidado com o uso do mais, porque o que vem depois é o que de fato a pessoa pensa, né? Muitas pessoas acabam construindo as frases dessas formas, e isso é um preconceito velado, vamos dizer assim, tá bom? Então, muito cuidado com o que você diz antes e depois do mas, ok? Olha só o último trecho, o último texto, na verdade, para a gente encerrar, então, essa análise sobre conjunções. Embora Soneto é o título do poema, de Arthur da Távola. Vivo meu porém, no encontro do todavia, sou mas. Contudo, encho-me de ainda, na espera do quando, desando ou desbundo. Viver é apesar, amar é a despeito, ser é não obstante. Destarte, sou outro sim, ilusão, sem embargo, malgrado, se não. Eita, professor, que texto difícil é esse? Cheio de palavras difíceis. É verdade, são algumas palavras que a gente não usa muito no dia a dia, né? Mas essas que estão aí destacadas são conjunções ou locuções conjuntivas, tá bom? Mas o que eu quero destacar desse texto é outra coisa. Vamos para as questões, então, que a gente vai entender melhor. O autor utiliza várias conjunções para falar de si mesmo e da vida. Ele diz, ó, vivo o meu porém. Ou seja, vivo a minha vida cheia de contradições, né? Talvez ele esteja querendo dizer isso. No encontro do todavia, ou seja, encontro empecilhos, sou mas. A gente vai aqui atribuir sentidos para o texto, né? Porque ele não deixa muito claro. Então, ele vai usando as conjunções para falar de si e também para falar da vida. E o autor contrapõe, em determinado momento, duas ideias, mostrando um lado positivo de si. Ele começa dizendo, vivo o meu porém, no encontro do todavia, sou mas. Mas em que momento ele mostra um outro lado da vida? Em que momento isso ocorre? Qual é o momento em que ele vai começar a mostrar um lado positivo de si? Olha, vivo o meu porém, no encontro do todavia, sou mas. É como se ele estivesse dizendo que sua vida é cheia de dificuldade. Aí ele diz, contudo, encho-me de ainda, na espera do quando. Ou seja, apesar de tudo que eu falei no início, encho-me de ainda, na espera do quando. Ou seja, encho-me de esperança, sei que eu posso melhorar. Então, o momento em que essa mudança ocorre é a partir do quarto verso, tá? Vivo eu, porém, no encontro do todavia, sou mas. Contudo, então, ele vai mudar as ideias que ele estava falando anteriormente. Contudo, encho-me de ainda, na espera do quando. Então, apesar de tudo que ele falou anteriormente, ele ainda tem esperança. Ele continua se enchendo de espera, tá? Então, é no quarto verso, a partir do quarto verso, que ele vai mudando o teor aí do texto e vai mostrando um outro lado positivo da vida. E a outra letra, que seria a letra B, está com a letra A repetida, mas seria a letra B. Que conjunção é usada para estabelecer essa relação de oposição? Porque ele está opondo dois lados da vida, né? Está opondo dois lados da vida. Então, qual é a conjunção que dá essa ideia de oposição, que faz essa quebra? No quarto verso, qual é? O contudo, exatamente. Né? Ele diz, vivo o meu porém, no encontro do todavia, sou mas. Contudo, aí já vai mudar a ideia. Encho-me de ainda, na espera do quando, desando ou desbundo, tá bom? Então aí é o contudo dando ideia de oposição, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, nós vamos ficando por aqui. Quero deixar aqui um forte abraço, pedir que vocês continuem seus estudos em casa, tá bom? Vocês podem revisar a aula depois da internet e a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau!
Olá, gente, tudo bem? Salve, salve, já estava com saudade de vocês, viu? Sou o professor JJ e a gente está aqui para mais uma aula de História do 7º ano. Hoje a gente vai falar sobre uma temática que vocês vão gostar, não vou dizer agora, mas vocês vão adorar. Só lembrando, gente, ó, aquela dica de sempre. Perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor para ser disponibilizado lá, né, na sua rede social, no grupo ou no privado, para que você não perca nenhuma aula. Geralmente, quando você perde uma aula, como as aulas são sequenciadas, os conteúdos são sequenciados, você de repente na aula seguinte você não vai entender. Então é bom, as aulas são vinculadas no horário e reprisadas no outro. Então, falta de oportunidade não tem, tudo bem? Beleza, então? Vamos lá para a nossa aula? Tema de hoje. A gente falou lá na última aula, né, na penúltima aula que a gente teve aqui, o nosso bate-papo, a gente falou sobre a história da África. E a gente vai dar continuidade falando hoje sobre a questão da modernidade, escravidão e o tráfico humano no transatlântico. Perceba bem, quando a gente fala transatlântico, é porque vem de um país cruzando pelo Atlântico, ok? E a gente tem que lembrar também que isso foi numa época. Aqui no Brasil, por exemplo, foi logo após, depois de 1500, ou seja, depois que nós fomos invadidos, ou seja, o Brasil foi invadido. A gente não fala em descobrimento. Essa palavra, com relação à história, em relação à questão do que eu estou falando, não existe. Ok? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. A nossa habilidade. Nós temos duas hoje. Ah, professor, se não bastasse uma, tem duas. Exatamente, são duas. Não tem uma coisa simples. Reconhecer e compreender a diversidade étnica, essa mistura que a gente tem, mistura de raças, cultural e religiosa, bem como a formação e organização política dos povos do continente africano, do presente e do passado, enfatizando as tradições orais na sua historicidade. Quando a gente fala tradições orais, falei na aula passada, é aquela, né, tradição das pessoas adquirirem conhecimento, costumes, hábitos através das outras pessoas falando, né? Eu, por exemplo, até hoje, não canso de ouvir minha mãe contar umas histórias, certo? A minha avó já fazia isso, eu sentava assim, ela sentava e eu sentava do lado dela para ouvir as histórias dela. E até hoje faço isso com minha mãe. Por quê? Porque isso faz parte de uma tradição oral, tá bom? Vocês também, com certeza aí, já devem ter ouvido muita coisa. Não só aquela história de dizer assim, o seu pai e sua mãe dizer, principalmente sua mãe, ah, no meu tempo não era assim, no meu tempo isso não acontecia. Mas muitas vezes ele conta certas histórias que vocês gostam, né? E talvez nem imaginasse que isso foi possível de existir. A outra habilidade, entender e relacionar a concepção de escravidão moderna com as práticas de escravismo antigo e de servidão, identificando as suas implicações na dinâmica cultural, social, econômica e política das sociedades ocidentais e orientais. Gente, quando a gente fala escravidão moderna, é porque a gente pensa o seguinte, a escravidão só existiu lá na época da colonização, certo? Aí em 1883 teve a abolição, a princesa Áurea libertou os escravos. Não tem mais escravidão? Tem. Hoje a gente chama isso de escravidão moderna. Então, quando você obriga alguém a trabalhar na sua casa, tá? Pagando aquilo, né, de certa forma, não pagando aquilo que ele merece, certo? Explorando a pessoa, deixando ele ali submisso a você, isso é uma escravidão moderna. Isso tem muito no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos maiores, né, digamos assim, está quase lá entre os 10 países que mais predomina a escravidão moderna. E aí pergunta, de quem é a culpa? Bom, a culpa é nossa, é de todos nós que mantemos isso, ok? Bom, eu trouxe, como sempre, aquelas imagens para a gente poder perceber do que a gente está falando. A primeira delas é essa, gente, olha que coisa bela. Existe alguma relação entre essas imagens? Olha para cá, tá? Lá você vê duas pessoas lindíssimas, ok? Lindíssimas, africanas. E aqui do lado você vê instrumentos que são
produzidos, confeccionados e usados pelos povos africanos. Isso aqui não é no Brasil não, gente, tá? São imagens de pessoas da África com imagens de instrumentos da África. Então aqui você tem, ó, os tambores, são tipos diferentes, né? Aqui você tem, são tambores que são usados, instrumentos que são usados para poder fazer a percussão, ou seja, o som, para fazer música, como a gente chama aqui, ok? Lá eles não chamam música, lá eles chamam uma espécie de batida, de som. Então isso é uma das características do povo africano. Não é só isso, é muito mais. Então existe alguma relação entre essas imagens? Existe. Qual é a relação que existe? Culturalmente falando, a relação entre tradições e pessoas, ok? Bom, e o que faz pensar vendo essas imagens? Você tem a imagem de um africano, tá? Vestido, ele está vestido, caracterizado, e aqui você tem uma habitação da África. Aí na cabeça de vocês deve estar logo pensando isso. Então na África só existe desigualdade, só existe esse pessoal que mora. Como é que eles conseguem morar num cubículo desse, né? Parece mais uma cabana. E tá? É porque isso lá, gente, assim como no Brasil, na África é um país comum que tem também desigualdade, tem suas diferenças, tem seus conflitos, ok? Tem seus problemas. E um deles é também a desigualdade. Então nós estamos falando aí de um povo que, assim como uma grande parte do nosso, sofre pela desigualdade social, ok? E essas imagens têm relação com os povos africanos, com os modos de vida desse povo africano e com a religião. Então vamos lá. Tem relação, a imagem tem relação com o povo africano? Tem, porque nós estamos vendo uma pessoa que é africana. Tem relação com os modos de vida? Tem. E aí você deve estar se perguntando novamente, mas eles vivem aí? Vivem. Isso faz parte da tradição deles. É uma tradição, é um costume, ok? Assim como você tem aquele costume de, por exemplo, após como seu pai deve ter aquele hábito de sentar ali naquele lugar, de beber somente naquele copo, de tomar café somente naquela xícara, certo? De comer só com aquela colher, de dormir só naquela rede. Então, isso são hábitos que também os africanos têm, faz parte da cultura deles. Assim como faz parte da nossa cultura aqui no Nordeste, por exemplo, comer uma buchada de bode, comer uma Maria Isabel, que isso, por exemplo, em outros estados aqui do Brasil, eles acham estranho. Se você for, por exemplo, em Santa Catarina e dizer que aqui nós comemos, né, as partes, as vísceras, como no caso das tripas, de um porco ou de uma vaca, ele vai achar absurdo. Mas nós fazemos isso porque isso é uma parte da nossa tradição, né? E cá entre nós, né, uma tripinha assada com feijãozinho misturado é muito bom, né? A gente não pode deixar de falar nisso. Mas em relação à religião, sim, porque os povos africanos, eles não têm só uma religião. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem predominantemente a religião católica. Depois vem as outras denominações religiosas, né? Nós temos a Umbanda, nós temos a Espírita, nós temos os evangélicos, nós temos budistas, nós temos muçulmanos aqui. Mas a predominância é católica. Na África, não é assim. Você tem uma diversidade de religiões, uma diversidade de cultos, uma grande diversidade de tradições e costumes religiosos. Cada um, né, com suas especificidades, ok? A história dos povos africanos é originalmente formada por cultura, tradições e diversidade étnica. Quando a gente fala de diversidade étnica, é porque a gente geralmente pensa que na África só tem negros da mesma cor ou da mesma raça. Não é. Tá? São várias etnias. O que são etnias? São grupos que deram origem a africanos diferentes. Ok? Então, não dá para você entender a África como um continente que só tem uma raça. Não é isso. Isso muitas vezes traz nos livros de forma equivocada.
Mas na África são diversas tribos que falam diversas línguas. Muitas vezes uma tribo não fala a língua da outra, ok? Porque são diferentes. Isso que a gente chama de diversidade étnica. Professor Jota, mas na África tem pessoas de pele branca? Tem. Porque afinal de contas, a África, ela foi explorada durante muito tempo pelos ingleses, tá? Que moram lá na Europa. Então esses ingleses durante muito tempo exploraram mesmo, tá? Os povos africanos, sobretudo em relação à questão dos minérios. Certo? Então você tem, claro que você vai ter, mas predominantemente nós temos um povo de maioria de pele negra, tudo bem? Tradições orais na história dos povos africanos, aquilo que a gente falou ainda agora. Aqui nós temos como se fosse uma pessoa se comunicando, né? Falando. A tradição oral foi definida como um testemunho transmitido oralmente de uma geração a outra. Suas características particulares são o verbalismo, ou seja, a gente se comunica, me comunicando agora, falando, estou verbalizando, estou falando usando palavras, usando verbos, ok? E sua maneira de transmissão, na qual difere das fontes escritas. Ora, se você pegar um livro aí agora, você vai encontrar coisas escritas, então você não vai falar. Tá? Mas do jeito que eu estou falando aqui com você, eu estou verbalizando. Eu não estou lendo nada. Não estou lendo um livro. Tá? Os griots, a pronúncia é essa. Ó. Pronuncia aí comigo. Griots, não é griots, é griots. São os contadores de história da África. Gente, ó, isso aqui é um griot. A tradição oral na África ela é muito forte. Lá os costumes, tradições, hábitos, geralmente são transmitidos de pai para filho. E os griots são especialistas nisso. Chama-se griot, pronúncia griot, ou ainda geli, ou digele, né? Um personagem importante na estrutura social da maioria dos países da África Ocidental, cuja função primordial é de informar, educar e entreter. Lá, os griots, eles são aqueles dedicados, especialistas em transmissão da cultura oral. Então, você deve pensar o seguinte, os griots, então, são uma biblioteca, Eles são uma biblioteca viva. Eles têm tanto saber, tanta cultura acumulada, que eles são requisitados pelos governos africanos para poder transmitir essa herança. Transmitir esse saber. Entendeu? Coisa boa se existisse isso aqui no Brasil também. No Brasil a gente tem as tradições que são transmitidas oralmente, né? Como eu já falei, tradições que vêm de pai para filho. A mãe da gente gosta de contar muita história. Eu gosto de contar muita história para os meus filhos e assim sucessivamente. Bom, os griots, ó, tá aqui, ó. Aqui é mais antigo, aqui também, né? Um povo muito antigo, os griots. São bibliotecas vivas da tradição oral de vários povos africanos. É por meio da tradição oral que o griot transmite às novas gerações o que sabe especialmente às crianças. Gente, olha, imagina, vocês que estão aí agora, vocês são de uma geração que vocês desconhecem, por exemplo, o que é um telefone de disco, né? O que é, por exemplo, um telefone de ficha, o que é um telefone de cartão, o que é um ferro de passar roupa de carvão, né? O que é um moedor de carne manual, tá certo? O que é, por exemplo, uma televisão sem ser em cores, aquela que você tem que, né, ligar manualmente, entendeu? Então isso não faz parte da cultura de vocês, porque vocês são de outra geração. Então, vocês, daqui a 30 anos, a geração de vocês já serão a geração passada. Então, para que essa tradição, esses costumes africanos não se acabem, existem os griots, que oralmente transmitem essas tradições, esses costumes de pai para filho, tá? Seria bom que no Brasil a gente também aprendesse isso, porque assim a gente aprenderia com os nossos antepassados para não cometer tanto erro como a gente está cometendo agora no presente e, sobretudo, também no futuro. Beleza? Bom, então, olha só. Associar
povo africano com escravidão, gente, é totalmente equivocado. Ah, professor, mas o meu livro de história diz que os escravos vieram da África. Beleza, tudo certo. Mas você não pode de forma nenhuma achar que é só isso. Não é só isso, tá bom? Não é. Radicalmente não é só isso. Na cabeça da gente é colocado, desde que a gente estuda lá, se estudar na educação infantil, passaram pelo ensino fundamental, vocês já estão no 7º ano, então vocês já estudaram em um bom tempo, mas é passado sempre que falou em povo africano, fala logo em escravidão. É só isso que tem, né? Mas não é. Beleza? Bom, a escravidão, e a gente vai falar, claro, a gente fala em África, temos que falar de escravidão, lógico, porque os primeiros escravos que vieram para cá, para o Brasil, eu não estou falando nem da Europa, né? Mas os primeiros escravos que vieram da África, lógico, a gente tem que falar sobre isso. E aqui eles foram, de certa forma, submissos a um regime de servidão total, em que boa parte deles, logo depois que foi decretado o fim da escravidão, lá em 13 de maio, pela nossa princesa Isabel, o que aconteceu? Muitos deles, desses escravos, estavam tão acostumados à escravidão que eles não se acostumaram com a vida livre, porque eles não sabiam o que fazer. E muitos deles acabaram voltando para as fazendas, chegando para o seu dono e dizendo assim, olha, eu queria que o senhor me colocasse de novo para trabalhar aí, porque eu não sei fazer nada eu estando livre. Eles acabavam voltando, porque viveram tanto tempo submissos sobre um regime de servidão, que agora livres eles não sabiam mais como fazer. Então isso é o que aconteceu aqui no Brasil. A escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. Gente, antes dos negros, do povo africano vir para cá, para o Brasil, como escravos, a escravidão já existia. Ela vem desde os primórdios de nossa história, quando os povos vencidos em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Por exemplo, em Roma. O povo romano foi um dos povos que quase governou o mundo. Governou toda a Europa e se expandiu até pelo Oriente. Tá? Talvez pela arrogância acabaram se tornando, de certa forma, e acabaram perdendo para o povo do Oriente. Mas olha só, quando os romanos venciam a batalha com outros povos, aqueles outros povos tinham duas opções. Ou viviam sobre o regime da escravidão, ou eram mortos. Muitos acabavam se tornando escravos. Quem eram os escravos na Roma Antiga? Escravidão na Roma Antiga. Quem era? Normalmente chegava o sistema através da guerra, através de dívidas. Esses escravos podiam ser de todas as etnias, de origens econômicas, por exemplo. Funcionários e oficiais de inimigos conquistados podiam se tornar escravos. Então, se eu vou para uma guerra, sou um oficial, de repente eu conquisto aquela população lá, aquela tribo. Aquele povo, ele vai ser meus escravos. Não importa se aquele era um rei da tribo, se era um grande oficial da tribo, não, ele vai ser escravo, tá? Crianças nascidas de uma mãe escrava automaticamente se tornavam escravos. Isso aqui no Brasil também teve, ainda que seus pais fossem livres. Então, digamos, se os pais fossem livres, mas o filho nasceu, o filho era escravo. Todos os escravos eram considerados propriedades segundo a lei romana. O que é uma propriedade? É, por exemplo, você tem aí na sua casa a televisão que é do seu pai e da sua mãe é sua. Quando você diz é minha, isso é uma propriedade. Os escravos eram do mesmo jeito. Escravidão antiga. Podemos citar como exemplo os hebreus, está lá na Bíblia, que foram vendidos como escravos desde o começo da história. Quem é que não conhece a história de Moisés? Que está lá no livro do Êxodo, tá? A história de Moisés, que era da realeza, pertencia aos faraós, estava lá como um príncipe. Moisés era um príncipe da corte real dos faraós e se rebelou porque ele era hebreu, tá?
E aí ele acabou se rebelando contra o faraó, que fazia o quê? Escravizava o povo, o seu próprio povo, o povo hebreu. E aí vem toda aquela história que vocês sabem, né? Moisés se rebelou, veio as 10 pragas, e com essas 10 pragas, a última foi a morte dos primogênitos, morreu o filho único do faraó Ramsés, e aí ele acabou depois, instigado pela sua mulher, foi atrás, né, de Moisés, junto com todos esse povo que era escravizado, e acabou perdendo basicamente todo o seu reino. Essa é a história que está lá na Bíblia, gente, no livro do Êxodo. Então a gente vê que esse regime de escravidão já existiu há muito tempo, desde a época dos hebreus e talvez até antes, desde que a gente tem notícia, existia escravidão. Muitas civilizações usaram e dependeram do trabalho escravo para a execução de tarefas mais pesadas e rudimentares. Grécia e Roma foi uma delas. Ora, se não tinha escravos, alguém tinha que trabalhar. E aí o que eles faziam? Eles acabavam contratando, mas com os escravos eles não tinham que pagar, né? Tirar do próprio bolso, para poder fazer as atividades. Aqui nós temos o navio negreiro de Johannes Maurice, de Rugendas, que é muito clássico, né? Essa pintura aqui. Imagem narra o episódio da história em que os negros eram trazidos em navios negreiros após serem capturados na costa da África. E olha só, olha para cá agora. Isso aqui é uma maquete de como era o navio quando os europeus traziam os negros, os africanos vindos da África. Isso aconteceu vindo também aqui para o Brasil, para a Europa, para todo lugar. Aqui, ó, é onde ficavam alguns escravos, mas a maior parte deles ficava aqui, ó, em porões. Aqui é onde eles colocavam, geralmente, né, óleo que era usado para poder usar nas luminárias, nas lamparinas, que talvez vocês não saibam, mas é uma espécie de... botava querosene aqui, óleo, com um pavio para poder acender e gerar, porque nesse tempo não tinha energia elétrica. Aqui eles guardavam mantimentos, a comida, marfim, né? E aqui no meio, olha só a dimensão. Era onde eram colocados os escravos, os negros africanos. E aqui boa parte deles no caminho acabavam morrendo, pelas condições onde eram transportados. Por quê? Porque essas viagens, gente, demorava meses. Vindo da África para o Brasil, por exemplo, eram meses, eram dias e dias para chegar aqui. E nessas condições, basicamente a história diz que a grande maioria dos africanos escravizados acabavam morrendo. Não tinham boa alimentação, pelas doenças, alguém adoecia e acabava transmitindo para o outro, certo? As necessidades fisiológicas eles faziam aí mesmo. Então, era tudo um regime de escravidão, certo? De certa forma, cruel. Esses navios tinham um grande problema com a higiene. Todos os escravos vinham amontoados e fazendo suas necessidades fisiológicas no mesmo local em que estavam, muitos morriam. Bom, aqui nós temos, fazendo assim um resumo, nós temos a escravidão moderna, vou já falar sobre isso, o regime de servidão e o escravismo antigo. Ora, eu trouxe algumas manchetes para a gente poder ver rapidamente, algumas manchetes sobre escravidão moderna, isso aqui é recente. Folha de São Paulo entrevistou moradores de rua que receberam R$50 para montar de palcos. Já ouviram falar do Lollapalooza? Com certeza já, eu estou falando aqui porque é público, tá? Lollapalooza, 8 de abril de 2019, recente, ó. Tá? Tô falando nada que foi da época passada, não. Ó. 8 de abril de 2019. Lollapalooza, a organização será denunciada por trabalho análogo à escravidão. Quando diz análogo, é porque é quase igual. Entendeu? Isso, gente, é 2019. Eu não estou falando lá de 1600, 1700, não. Eu não estou falando lá da época dos hebreus, não. É da agora. Entendeu? Vamos ver outra. Publicar lá no Globo. Escravidão moderna atinge mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Coreia do Norte, espero que o general lá não esteja me ouvindo, né? Coreia do Norte é o país com maior taxa de pessoas em condições análogas à escravidão, ou seja, muito parecidas com o regime de escravidão. Em números absolutos, o Brasil lidera
na América Latina. Quando eu falo América Latina, gente, não é só os países da América do Sul, não. É muito mais. América Latina, enquanto Índia encabeça a lista mundial. Tá vendo o que eu disse no início? O Brasil é um dos grandes campeões, se é que pode dizer que é campeão, tá? Na questão da escravidão moderna. Isso não é o que eu estou dizendo, não. Está lá, foi publicado, né, no jornal o Globo. E olha aqui, ó, um modelo. Tá vendo aqui? Isso é um garimpeiro. Trabalho escravo. Operação resgata 39 pessoas em garimpo no Pará. A ação resgatou 39 trabalhadores submetidos à condição análoga de escravos. Foi publicado aqui, né, no jornal chamado Estadão. Também não é o que estou dizendo, não. Outra, a principal diferença entre a instituição da escravidão na antiguidade e na idade moderna, ou seja, agora, atualmente, foi o caráter mercantil do escravo, além de forma de tratamento e a questão racial. Por que mercantil? Porque o escravo, na época lá antiga, ele era vendido, ele gerava dinheiro, tá? Hoje, aqui, né, a gente não pode dizer que uma pessoa seja vendida para outra. Na década de 30, 40, 50, na época aqui do Nordeste da seca, a gente tinha alguns casos, né, de famílias que vendiam suas filhas. Mas isso é uma questão muito esporádica. E aqui eu trouxe, ó, uma charge. Diz assim, ó, escravidão moderna. Encontramos trabalho escravo em sua fazenda. Logo você, um proprietário jovem, que se formou na universidade, não sabe que a escravidão acabou? Aí sabe o que ele diz? Eu perdi essa aula. É uma piada macabra, mas é uma piada. A expressão não se trata da compra e venda de pessoas, como era antigamente, mas é quando você deixa uma pessoa na condição de escravo, como eu disse lá no início da aula. Bom, e aí, olha, para a gente poder concluir, e aí, o que podemos fazer para combater a escravidão moderna? Gente, olha para essa foto aqui. Esse menino, ele deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos. Olha o tamanho do saco que ele está carregando. E aqui, ó, é o que a gente chama de trabalho infantil. Mas não deixa também de ser escravidão. Aí deve ter muita gente pensando do outro lado, dizendo assim, ah, professor, mas essa questão de menino não poder trabalhar, olha, chega aqui, ó, vê a diferença. É diferente de quando você está na sua casa, que sua mãe pede para você lavar o prato que você comeu. Tá? É diferente quando seu pai pede para você, por exemplo, ir lá no quintal, varrer o quintal, porque o seu cachorro que você pediu para ele comprar fez sujeira. É diferente de quando você toma café de manhã e sua mãe pede para você lavar a xícara. É diferente quando você que está aí, que já é grandinho, já sei disso, né? A sua mãe pede de repente lá, Marina, vai passar o pano na casa. Isso é diferente do que disso aí que vocês estão vendo. Entendeu? Tem nada a ver. Esse negócio de você chegar lá para sua mãe e dizer assim, ah, o professor Jota falou lá, mamãe. Quando a senhora pede para me passar o pano na casa, isso é escravidão. Tem nada a ver. Tá bom? Você está usando de uma outra linguagem para convencer sua mãe. Então não tem nada a ver com isso aí. Estou falando disso aqui, ó, dessa realidade que a gente ainda tem no Brasil ainda hoje. Beleza? Vamos lá para o nosso desafio? O nosso desafio de hoje, gente, é o seguinte. Você vai pesquisar na internet, que vocês estão em casa, tem que lembrar que vocês nós estamos ainda em pandemia, ok? Pesquise na internet sobre a cultura e as tradições africanas. Aí sabe o que você vai fazer? Compartilhar, trocar figurinha lá, né, nas redes sociais com seus colegas. Ele pesquisa, você manda para ele, ele manda para você e assim vocês vão trocando o que eu chamo de trocar figurinhas. Beleza? Faça isso. Depois você pode compartilhar com o professor Pinheiro lá no MOB, para ele poder dar uma olhadinha e dar o ok dele. Tudo bem? Tem nada difícil. Só fazer isso aí. Ok? Tem nada de livro, nada complicado. Gente, encerramos por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Espero que a gente se veja aí mais vezes, tá bom? Mas é muito bom, já que eu não dou aula do 6º ao 9º, dou aula mais para o 4º e 5º ano. Mas foi um grande prazer. Salve, salve, beleza? Tchau, tchau. Vocês estejam bem, fiquem bem, ok? Tchau, tchau.